Estamos de volta com Família na Real, hoje tratando sobre curatela e tomada de decisão apoiada de pessoas com deficiência. Dando continuidade, então, às questões relacionadas a este assunto, eu e o Dr. Elton aqui nesse bate-papo importante. E aí, Elton, nós vamos agora falar um pouco de quando essa curatela ainda é necessário, né? Que a gente falou, já demos aí várias orientações no início do programa, e aí eu quero saber o alcance dela e quando ela ainda é necessária, considerando que existe aí a tomada de decisão apoiada, que nós já esclarecemos, quando é que eu ainda posso buscar a justiça para fazer essa curatela? Excelente, Rosa. Para ficar de uma forma bem simples para que os nossos telespectadores, os telespectadores do Família na Real possam entender, a curatela ainda vai ser aplicada naquela situação em que a pessoa com deficiência ela não consiga expressar, se manifestar, demonstrar o seu entendimento acerca de alguma situação que ela precise, né, de forma que a gente chama livre e desimpedida, ou seja, é perceptível que ela está entendendo o que está acontecendo e que ela consiga expressar isso de uma forma livre. Imaginemos um caso hipotético para facilitar. Uma pessoa que vai comprar um carro, por exemplo. Então, se ela chega à concessionária e o funcionário da concessionária faz algumas perguntas e essa pessoa que vai comprar o carro, acaso seja uma pessoa com deficiência, não entenda, por exemplo, ele vai na marca X, e aí o funcionário pergunta, qual dos carros aqui da marca X o senhor acha interessante? Aqui na marca Z, né, eu acho interessante o carro, a funcionária, não, mas o senhor está na marca X. Beleza. O senhor quer carro assim ou assado? Não, eu quero carro cozido. Então, se esse diálogo está maculado, está, entre aspas, bagunçado, de forma que essa pessoa não entende, a pessoa com deficiência, o que está lhe sendo perguntado, e ela não verbaliza, não externaliza, de forma que o interlocutor também entenda, a gente percebe que há alguma situação aí, né, que merece chamar atenção. Então, nesses casos, se essa pessoa precise exercer esses atos da vida civil, e aí suponhamos que ela tenha um emprego, que ela seja um empresário, que ela seja dono de um comércio, e ela precise fazer esses atos, e ela não consiga, então seria o caso, né, possivelmente de uma curatela. Até porque os órgãos não aceitam, né? Exemplo, essa situação que eu coloquei, pontuei da Defensoria Pública, em que a pessoa chega no INSS buscando o benefício e aí o INSS ele tem lá a perícia que ele realiza, mas ele exige esse termo de curatela. Sim. Então, o termo de curatela, que é aquela curatela definitiva que nós falamos, que vai existir ao final do processo, é que vai dizer, olha, realmente essa pessoa não tem a capacidade, o discernimento suficiente para realizar os atos da sua vida, para receber o benefício, para receber aqui, para movimentar a sua conta, e é preciso que alguém a represente. Então, ele orienta a pessoa, vá buscar e entre com a ação de curatela. Isso. E aí a gente precisa pontuar algumas coisas interessantes, Rosa. Por exemplo, a extensão, a gente já falou em breves linhas nos blocos passados, né? Mas essa curatela, essa representação do curador, ela não se estende, a gente vai ver daqui a pouco, né, mas ela se limita, melhor dizendo, às questões, né, como a própria lei fala, de ordem negocial e patrimonial. São essas questões que não são existenciais, a gente vai ver daqui a pouquinho, né, mas são isso que a gente falou, negociar, receber, transacionar. Então, essas questões, a pessoa, o curador vai representar o curatelado somente nessas questões. Por exemplo, representar junto ao INSS, né, uma questão do benefício. Representar junto à empresa. Então, suponhamos que ele é acionista da empresa. Então, ele junto ao banco, né, extrato, movimentação de conta, pagar a conta. Porque, às vezes, a pessoa que é submetida à curatela, imaginemos aquele pai, aquela mãe,
precisa ser submetido à curatela, e o filho curador, ele tem que fazer essas movimentações, ele vai ter que sacar o dinheiro, ele vai ter que fazer os pagamentos, vai ter que fazer o supermercado, vai ter que pagar as contas da casa daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa realmente não consegue fazer nada, ela nem sai de casa. A entrevista a gente pode aferir, vamos dizer assim, até onde vai essa incapacidade. Na própria entrevista, os profissionais que estão presentes conseguem visualizar isso. E é interessante a gente pontuar a questão da curatela compartilhada, né, que foi também introduzida com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e que é quando o juízo ele estipula que não só um curador, mas 2, já vi casos de 3, mas normalmente o juiz fixa 2 pessoas para exercer o encargo. E aí ele delimita, especifica bem as funções. Então isso acontece muito quando nós temos aquele caso de um filho que é cuidador, aquele que está ali no dia a dia cuidando do pai ou da mãe, e aquele outro filho que é o gestor das finanças. Então, nós tivemos alguns casos assim, lá na nossa comarca. O juiz determinou, olha, serão 2 curadores, mas um vai ficar encarregado do cotidiano, fazer supermercado, pagar as contas, etc. E o outro, que já trabalhava com o pai nas empresas, vai ser o administrador no lugar do pai, representando o pai junto às empresas, e aí os 2 prestarão contas um para o outro e conjuntamente ao juízo. Então, isso também é uma figura importantíssima, que veio, inclusive, para acalmar os ânimos, que a gente sabe, como você bem pontuou, em muitos casos há uma briga, né, dos filhos, dos irmãos, para administrar, para exercer o encargo de curador, alguns preocupados com o patrimônio do pai ou da mãe, alguns não tão preocupados, né, com algumas intenções não republicanas, como a gente brinca, e aí querem desviar alguma situação. Então, nesses casos, é até interessante que o juiz fixe mais de um curador, né, para equilibrar, para que um fiscalize o outro e que juntos prestem contas ao juízo. Até porque, Elton, a gente sabe que tem muitas situações que, ao contrário, não é nada bom ser curador e aquela pessoa, ela abdica da própria vida. Sim. Ela se sente sobrecarregada porque ela tem que cuidar daquela pessoa que tem problemas e ela já cuida a vida toda. Ela se dedica realmente, eu conheço mãe que se dedica ao filho desde o nascimento ou desde quando ele passou a ter aquela sequela, aquele problema. Então, é importantíssima a sua pontuação, porque existe uma diferença da curatela compartilhada e da tomada de decisão apoiada. Né? A curatela compartilhada são nos casos realmente de divisão, vamos dizer assim, como o Elton colocou, dessa curatela. Mas a pessoa ela é incapaz, naquela situação, ela não consegue expressar o que ela... viver e decidir pela própria vida nesses atos em si, negociais, patrimoniais. Já a tomada de decisão não, ela indica os apoiadores, ela compreende, ela só precisa desse apoio e é uma situação diversa. Sim, isso aí tem que ficar bem claro, né? Essa distinção. Curador, ele representa em alguns atos. Apoiador, ele auxilia, sim, dá informações, mas a decisão precisa ser da pessoa com deficiência, no caso, a pessoa apoiada. Isso. E aí, Rosa, aproveitando essa temática da gente estar falando de atos negociais, extensão da curatela, queria saber quais são os direitos, tá, que permanecem preservados, mesmo com a curatela. Então, Elton, essa lei que a gente mencionou aqui, que é a 13.146, que foi em 2015, que realmente é uma lei, que é um marco na história da pessoa com deficiência, né? Que mudou até a forma de nós chamarmos a pessoa que era incapaz, né? E a própria... Antes era considerado uma doença, um CID em algumas situações, então houve realmente essa inclusão e nós temos aí que mesmo sobre a curatela, a pessoa com deficiência, ela pode manter esses direitos relacionados à sua intimidade, direitos pessoais, então mesmo a pessoa estando curatelada ali, ela pode se casar. Sim.
Então, tem que ter assim, algumas questões relacionadas à escolha do regime de bens, né? Tem que ter alguns cuidados, mas ela pode constituir família, ela pode votar, ela pode ter filhos, ela pode estudar, trabalhar, decidir sobre sua vida reprodutiva, sua vida íntima, né? Que é o artigo 85 dessa lei, que a gente quer trazer todas as informações aqui, por isso que eu estou colando aqui nas minhas anotações, para que eu não perca nada, porque esse tema é muito importante. Então, a lei ela tem esse objetivo de proteger, de não substituir a pessoa curatelada, de não silenciar essa pessoa. Né? Isso. E aí a gente tem que deixar bem claro, né? Alguém pode estar nos assistindo dizendo assim, poxa, mas o meu filho, por exemplo, ele depende de mim para comer, como você até, para vestir, para banhar, e aí ele pode casar, pode chegar alguém e já ouvi casos de preocupação de mães, mas aí pode chegar alguém para querer dar o golpe, né, por conta do benefício ou da pensão que ele tem e enganá-lo e tal. Bom, aí vai ser analisado caso a caso. E, obviamente, na vida real, né, as coisas vão acontecer como elas são. Então, em algumas situações, por mais que a lei tenha esse viés protetivo de permitir que a pessoa com deficiência, mesmo curatelada, possa se casar, possa namorar, possa se reproduzir, possa ter filhos, possa se tatuar, possa fazer essas escolhas de ordem existenciais e íntimas da forma que ela entender melhor para ela, mas, obviamente, as limitações de cada um na realidade, né, na vida real, é que vão dizer. Então, a lei permite. Ótimo. Mas se a pessoa está acamada, não consegue levantar para nada, ela vive ali, não tem discernimento nenhum de coisa alguma, então, obviamente, por mais que a lei permita, ela não vai. Então, se alguém estiver nos assistindo, tiver com essa preocupação, acalme-se. Inclusive, em relação ao casamento, como você bem pontuou, a pessoa curatelada, para se casar, ela precisa passar, né, pelo crivo do judiciário. Algumas questões são bem peculiares, regime de bens, então, calme seu coração, que não é simplesmente assim, né? Ele não vai aparecer já com a noiva ou com o noivo na porta de casa. Né? Então, é importante, a gente tem uma premissa máxima no direito, né, que a pessoa ela pode fazer aquilo que a lei não proíbe, mas isso não significa que não tenha que se analisar caso a caso. Então, elas podem realizar esses atos de natureza existencial. Por quê? Porque, como a gente viu, a curatela ela não vai retirar a capacidade civil. A regra geral ela é capaz até que se prove ali o limite da capacidade, e cada caso a gente vê, como a gente em algumas entrevistas, a gente tem muitas dúvidas. Por isso aqui o juiz ele precisa se valer dessa equipe multidisciplinar, que é fundamental ali no processo de curatela, para dar esses laudos, para fazer essa avaliação, para informar o tipo de, o CID ali, no caso, se for um transtorno mental, enfim, para que o juiz possa, de forma segura, ele dizer, olha, realmente essa pessoa precisa de uma curatela, ela precisa ter uma pessoa que a represente, que realize atos que na vida dela ela não pode fazer, não é isso, Elton? Ainda mais, tem até a questão da sentença, eu queria que você falasse um pouco das consequências realmente ali, o que acontece quando o juiz dá essa sentença de curatela. Isso, nessa sentença, inclusive, já sai determinado que seja comunicado, né, com os cartórios, com os registros de pessoas naturais, para quê? Para que se grave, para que se averbe nos assentos de nascimento, se ainda não casado for, ou de casamento, que aquela pessoa está sob o manto da curatela. E alguns curadores, e aí quando eles não fazem isso, mas quando o juízo tem conhecimento no processo de que essa pessoa que está sob a curatela dali em diante possui imóveis, é interessante, lá no caso a gente já faz essa comunicação, acredito que nas outras comarcas também, já se comunica com o registro de imóveis, com o cartório de imóveis, para averbar nos imóveis de propriedade daquela pessoa que está sob a curatela, que ela é uma pessoa curatelada, por uma questão de segurança jurídica, para que essa pessoa que está representando ele não negocie o bem, até a gente sabe que não, para que isso aí precisa ficar claro, para que o curador aliene, venda, compre, faça alguma transação em nome do
curatelado, primeiro ele precisa demonstrar que esse é benefício para o curatelado. Ele precisa demonstrar para o juízo, né? Então ele precisa da autorização. Então ele vai demonstrar que, olha, eu preciso vender esse bem porque, por exemplo, ele vai precisar fazer uma cirurgia. Então vai ser analisada a situação e, se for o caso, o bem vai ser vendido e o dinheiro tem que ser revertido e depois prestado contas para aquela cirurgia, no caso do nosso exemplo. Então, mas a gente sabe que na vida real, alguns curadores, né, desvirtuam, assinam bens, né, e a gente sabe que ainda existe muito, costumo dizer, contrato de gaveta. A pessoa vende aquele bem e nunca vai para o registro de imóveis. Por que essa segurança de estar averbado no registro de imóveis é interessante? Porque lá na frente, se essa situação for descoberta e for comunicada ao juízo, a pessoa que comprou não vai poder alegar boa-fé. Porque quando ela comprou, ela viu lá que estava registrado que aquele bem pertencia a uma pessoa curatelada. Sim. Então, precisaria da autorização do juízo. Então, isso sendo descoberto lá na frente, vai ser anulado e esse dinheiro vai voltar para o acervo patrimonial da pessoa sob curatela. Então, essas preocupações, essas cautelas são muito importantes. Sim. E aí é importante que a gente diga que tudo, Elton, no direito, essas alterações no estado civil, né, na própria condição da pessoa, elas têm realmente que sempre ser averbado ali na certidão de nascimento, de casamento, dos bens, do imóvel, não é isso? Como o divórcio, que o juízo determina a averbação na certidão de casamento, onde a pessoa vai sair do estado ali, né, de casada para divorciada. Tá? Sim. E aí a gente vai falar aqui um pouco, né, Elton, sobre a questão de como o judiciário vem aplicando esses institutos e o que a gente precisa avançar, né? E aí o que a gente observa hoje é que tem tido uma sensibilidade muito grande após o estatuto, realmente a forma que as entrevistas são realizadas, a forma que o processo é conduzido, a gente vê que houve uma mudança muito grande em relação ao estatuto. E como a gente viu, a curatela, ela tem ali, ela é aplicada excepcionalmente, de forma limitada, tendo revisões periódicas. Já a tomada de decisão apoiada, ela enfrenta um desconhecimento e uma resistência, por vezes, tanto de operadores de direito como das famílias, né? Então, a gente vê que é preciso avançar. O nosso intuito aqui no programa é sempre trazer reflexões, né? Trazer informações relacionadas aos temas que envolvem aí a nossa área, que é direito de família, de sucessões. Então, essa questão da curatela, a gente viu o quanto que é importante Sim. no dia a dia, o quanto que famílias podem estar precisando e desconhecem essa questão, só descobrem quando elas vão ali precisar mesmo, né? Quando a procuração venceu e não pode mais ser renovada, quando elas vão no INSS buscar um benefício, não, tem que buscar, tem que procurar a curatela. Então, esse programa foi importantíssimo nesse sentido, de explicar o que é curatela, de explicar o que é decisão apoiada, em que situações são aplicadas e, finalmente, a gente precisa ter acesso a essa informação e formação dos profissionais envolvidos, cada vez mais essa capacitação. Excelente, Rosa, excelente. O programa foi bem elucidativo, bem explicativo. A gente tentou demonstrar aqui para os telespectadores do Família na Real o que é curatela, o que é tomar decisão apoiada. Como você bem pontuou, o judiciário já avançou bastante, né, nessa perspectiva protetiva da curatela. A tomada de decisão apoiada ainda precisa ganhar mais visibilidade, os operadores do direito precisam começar a orientar, né, se capacitar melhor e orientar os seus clientes. Olha, isso aqui não é caso de curatela, vamos por aqui, é tomada de decisão apoiada. Mas, como você bem pontuou, a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi um marco importantíssimo e trouxe, né, tirou essa carga de exclusão da pessoa com deficiência e trouxe a inclusão, a proteção e é isso que precisa ser levado em consideração. Excelente. Então, nós estamos chegando ao final do programa e eu quero agradecer a sua disponibilidade, meu colega, como sempre, foi excelente. E seja muito bem-vindo, sempre estaremos aqui batendo esse papo. É sempre uma satisfação. Então, nós também agradecemos a audiência e eu aproveito para deixar aqui uma reflexão. Neste programa, vimos que proteger não é anular. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o direito passou a enxergar a pessoa com deficiência como sujeito de direitos e não como um objeto de tutela.
A curatela ainda existe, mas é aplicada apenas quando indispensável. E, por outro lado, nós temos a tomada de decisão apoiada, que valoriza a autonomia e o protagonismo da pessoa com deficiência, com apoio de quem ela mesma escolhe. Falar disso é romper com estigmas, é reforçar que capacidade e dignidade não se medem pela limitação, mas pelo respeito à individualidade de cada um. Então lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.